Bom, sem dúvidas, uma das coisas mais abrangentes de toda a franquia Ben 10 são os poderes e capacidades que os seus personagens são capazes de demonstrar. Afinal, acredito que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo já colocaram muita expectativa em um determinado alienígena do Ben, o personagem da série, apenas se baseando na sua aparência corporal ou no que foi dito e apresentado por esse personagem ao longo da série de Ben 10. Como, por exemplo, vocês sabiam que os alienígenas que a gente vê na série Reboot de Ben 10 com toda aquela sua aparência humanoide e até estranha quando a gente vê pela primeira vez? Pois eu sei que o design alienígena mais criticado da série Reboot de Ben 10 é o Insectoide, que ficou totalmente diferente quando comparada com a versão original. Que vemos no universo Prime de Ben 10, mesmo todos os alienígenas do Ben do Reboot possuindo toda aquela aparência humanoide assustadora, a biologia dos alienígenas da série original de Ben 10 e dos aliens do Reboot é 100% idênticas, sem quaisquer alterações, segundo o co-criador de Ben 10, Duncan Roleal. Pra você que não entendeu nada do que eu acabei de dizer, é o seguinte: os alienígenas que a gente vê normalmente o Ben se transformando no universo Prime da série podem ter uma aparência totalmente diferente da que a gente tá acostumada em um outro universo. Como vemos acontecendo no crossover de Ben 10 e Mutant Rex, onde o Shock Squad, que faz a sua primeira aparição nesse crossover, tem uma aparência totalmente realista, digamos assim, no mundo do Rex. Possuindo uma aparência, digamos assim, totalmente baseada nos relatos do Pé Grande, com pelos de coloração cinza e um realismo. Porém, quando Ben se transforma no mesmo alienígena no universo Prime da série, ele agora possui uma aparência de um Yeti, com pelos dourados fazendo um efeito de raios. Pois esse é o seu poder, a eletricidade. Sendo um alien totalmente diferente em um universo e em outro universo. Porém, a biologia dele nunca irá mudar, mesmo a aparência sendo totalmente diferente em um outro universo. Então que isso fique na mente de vocês. Tudo que os alienígenas do Ben do Reboot faz, os aliens do Ben original também são capazes de fazer. Com o Insectoide do Ben do Reboot, que tem a habilidade de brilhar no escuro, coisa que o Insectoide do Ben original também é capaz de fazer, pois a biologia segue sendo a mesma. Aparências diferentes de um universo para o outro, mas com os poderes sendo totalmente iguais. E por isso que, pensando nisso e como a aparência corporal dos personagens de Ben 10 e a biologia deles podem ser mais interessantes do que aparenta, no vídeo de hoje eu vou destacar para vocês um dos temas mais interessantes que eu acredito que podemos abordar quando falamos do universo de Ben 10, que é um top 15 personagens de Ben 10 com os corpos mais complexos apresentados na série. Por nesse top 15 personagens de Ben 10 incluiremos tanto os aliens do Ben, quanto qualquer outro personagem que tenha aparecido em qualquer momento da série de Ben 10, que de certa forma demonstraram possuir corpos tão complexos que são difíceis de entender. Mas antes de irmos para esse vídeo tão interessante, vocês já sabem. Já cliquem no botão do like e se você é novo está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update de novos aqui no canal. Então sem mais ação, sem demora, bora pro vídeo! Bom, então dando início a esse vídeo dos 15 personagens do mundo de Ben 10 com os corpos mais complexos e difíceis de entender da obra, bora começar falando de um personagem que só teve apenas uma aparição em toda a franquia Ben 10, e é um personagem realmente muito misterioso devido às poucas informações que a gente tem sobre ele, que é o Deus Maia da Morte, que apareceu no episódio intitulado Arma Poderosa, o personagem Apuche. Bom, realmente tentar entender esse personagem é uma coisa muito difícil, pois ele só teve essa aparição em toda a franquia Ben 10. Omniverse, que é uma série que tenta reviver tudo que foi apresentado da série clássica e complementar mais um pouco, sabe? Abordando personagens que foram esquecidos nas outras séries, como aquela criatura lá do lago que a gente viu no episódio o Kraken, que aparece na série clássica e Omniverse teve um certo destaque, sendo uma das criaturas da Cidade de Baixo. Esse personagem que é o Apuche é diferente. Ele nunca mais foi visto ou mencionado em toda a franquia Ben 10. Até mesmo a personagem Kai, que retorna em Omniverse como sendo uma arqueóloga, ela nem sequer se interessa pela lenda de Apuche, ou demonstra possuir o que sobrou da espada após o Enoch ter pego ela e ela ter se desfeito nas mãos dele. Além de que é bom mencionar que o Thomas Perkins, que foi quem criou esse personagem, tinha planos de desenhar esse personagem como sendo um alien do Omnitix, para mostrar para os fãs da franquia Ben 10 como seria esse personagem. Porém, ele desistiu dessa ideia, pois isso daria a entender que ele era um alienígena, galera. Enquanto no episódio ele é exaltado como sendo uma divindade. E como Thomas Perkins desistiu dessa ideia, então ele ainda continua sendo como se fosse uma divindade. Porém, tem uma coisa que não faz sentido nenhum, que esse personagem ser o protetor da espada de Extra, e todo aquele poder de destruir uma cidade inteira nas mãos de quem manipulasse essa espada ser um completo mito, sabe? Não ser verdade nenhuma. Então, se essa espada não tinha poder nenhum, qual era o propósito e a razão desse personagem existir? Realmente nenhum, quando a gente pega esse ponto da história e leva em consideração isso. Bom, não sabemos se esse personagem é realmente uma divindade ou um alienígena. Porém, se a gente considerar esse personagem como sendo realmente uma divindade, isso comprovaria a existência de deuses maia no mundo de Ben 10.
assim como também a existência de deuses gregos, como foi dito pelo Rex da série Reboot de Ben 10. E por ele não ter apresentado poderes de divindade, pois a gente só viu ele mais na força bruta contra os 4 braços, e segundo Thomas Perkins, que foi quem criou esse personagem, eles nunca levaram em consideração dar poderes para esse personagem, como poderes necrocinéticos, ou seja, poderes de divindade, sabe? Então, falando de forma resumida, o personagem Apushi protegia uma espada que não tinha poder nenhum e nem sequer nenhuma importância para o mundo de Ben 10, e ele também não teve a sua existência, digamos assim, explicada. Para que ele existe se ele é um deus ou um alienígena que estava na Terra, sabe? Mas eu criei uma teoria em relação a esse personagem Apushi que pode fazer muito sentido. Eu acredito que o povo maia que foi mencionado pelo Vomax nesse episódio foram eles os responsáveis por criar o Apushi, sabe? Aquela criatura que a gente vê. Bom, segundo essa minha teoria que eu acabei criando graças a um episódio da série Reboot de Ben 10, que é o episódio intitulado 1 milhão de brigas, onde nesse episódio a discussão de 2 famílias fazendeiras em relação a uma flauta feita de milho que durava várias gerações, fez com que ela ganhasse poderes mágicos, se tornando assim um artefato mágico no mundo do Reboot, dando a capacidade para aquele que toca essa flauta de controlar almas aonde ele esteja. E se baseando nisso em como os sentimentos de muitas pessoas podem fazer algo se tornar especial no mundo de Ben 10, eu acredito que o povo maia criou essa espada em oferenda ao deus Apushi no mundo de Ben 10, pois uma das características dessa religião, quando eu estava pesquisando, era a prática de sacrifícios humanos em nome aos seus deuses. Possivelmente o povo maia de Ben 10, após ter criado essa espada, passaram a propagar essa lenda de ser uma espada destruidora de tudo, que poderia destruir muitas cidades e tudo mais. E esses rumores se espalharam tanto que o deus Apushi acabou se materializando no mundo de Ben 10, sabe? Sendo uma forma viva daquilo que todo mundo temia sobre a espada. Uma coisa com grande poder destrutivo e capaz de causar muitas mortes. E pode ser por isso que o Apushi protegia tanto essa espada, pois ela era a fonte da sua existência e aquele que tocasse nela faria com que ela virasse pó, consequentemente causando a morte desse personagem. E pode ser por isso que a gente nunca mais vê esse personagem no mundo de Ben 10. Pois ele pode ter deixado de existir após o Vomax ter visto que o poder dessa espada era apenas uma história inventada. E o Vomax espalhando essa verdade para os encanadores enfraqueceu a fé que o povo tinha nessa espada, sabe? Causando a morte do deus Apushi que necessitava da fé das pessoas com relação ao poder destrutivo dessa espada. Bom, é uma teoria que eu acabei criando se baseando nisso que aconteceu na série Reboot, do sentimento das pessoas. É apenas uma teoria minha que pode fazer sentido para vocês, como também pode não fazer sentido. Então realmente é um personagem muito complexo e difícil de se entender, tanto pelas poucas informações quanto o que a série apresentou para a gente sobre ele. Ficando assim nessa 15ª posição desse vídeo aqui. Indo agora para a 14ª posição desse vídeo, vamos falar das Anoditas, que são seres biologicamente imortais de pura energia, possuindo essa espécie alienígena seus corpos baseados em mana, que é a energia da vida como é conhecida no mundo de Ben 10. E é por conta disso que os membros dessa espécie alienígena podem viver para sempre. E as Anoditas também podem fazer uso da mana como fonte do seu poder. E as Anoditas, por possuir toda essa questão de energia da vida, possuem a capacidade de ler e diferenciar a aura de todos os seres vivos do universo. Como foi visto no episódio intitulado Os Unidos, em que a Gwen percebeu que a energia do Ben estava diferente, e que na verdade o personagem Raad estava controlando o corpo do Ben. Porém existe uma certa curiosidade em relação às Anoditas. Aparentemente, pelo que deu a entender com toda a série de Ben 10, só existem apenas Anoditas mulheres no mundo de Ben 10. Pois o Dwayne McDuffie, quando foi perguntado sobre esse assunto se existiam Anoditas machos, ele respondeu essa pergunta com mais ou menos, não confirmando a existência de Anoditas machos, como também deixando a dúvida se existe, pois ele deu a entender que sim e não. E como foi visto na série de Supremacia Alienígena, tanto os dois filhos da Verdona, que é o pai da Gwen e o pai do Ben, não são Anoditas. Por mais que a Verdona tivesse muitas expectativas com relação a eles em herdarem os seus poderes. Por isso, de existir apenas Anoditas mulheres no mundo de Ben 10 fica mais forte, pois a gente até o momento só conheceu 2 descendentes de Anodita que foram capazes de manifestar os seus poderes. E é até capaz de que a reprodução das Anoditas funcione da seguinte forma. Primeiramente, elas nascem híbridas a partir da relação de uma Anodita com um outro ser de uma outra espécie. Daí assim que um descendente da espécie das Anoditas atinge uma certa idade, elas acabam por manifestar os seus poderes de Anoditas. E assim elas devem fazer uma escolha, que é largar sua humanidade, digamos assim. Depende mais do descendente, sabe? Pois a gente até o momento só conheceu Anoditas híbridas de humanos, que é a prima da Gwen, a Sunny, e a própria Gwen. Ambas aparentemente despertaram seus poderes Anoditas com a mesma idade. E uma Anodita pode acabar morrendo, caso ela acabe tendo toda a sua mana absorvida.
Os corpos das Anoditas é uma coisa bem difícil de entender até, pois elas não possuem DNA na sua composição biológica, impedindo assim com que o Ben adquira uma transformação dessa espécie alienígena, pois o Omnitrix necessita disso, de uma amostra de DNA de uma espécie alienígena, para fornecer uma transformação para o Ben. E existe uma coisa em Omniverse que torna a existência das Anoditas um completo mistério até, pois no final de Ben 10 Omniverse é revelado que a espécie do Scourge é a responsável por ter dado origem a toda a vida no universo, pegando DNA, misturando e dando origem a formas de vida. E como eu mencionei agora há pouco para vocês, as Anoditas não possuem DNA. Então como elas surgiram? Pois o Led Domain, que é a dimensão onde a Mana se mostra mais presente no mundo de Ben 10, é uma dimensão separada do mundo onde o Ben vive. E como o Scourge não tem a capacidade de manipular magia, pois a gente nunca viu isso, dele fazendo uso de magia na série ou tendo conhecimento sobre o que é isso, realmente fica a dúvida de onde as Anoditas se originaram, já que elas até mesmo possuem um planeta. E as Anoditas, graças a essa composição de mana que é o corpo delas, elas podem fazer literalmente tudo o que elas desejarem no mundo de Ben 10. Por conta que aqueles que manipulam a mana e têm conhecimento de magia e de encantamentos, podem fazer uso da magia para fazer qualquer coisa no mundo de Ben 10. Então realmente as Anoditas é uma espécie muito poderosa. E uma questão muito curiosa com relação às Anoditas que fica sobre as híbridas, é para onde vai o DNA delas. Pois assim que elas abrem mão do seu lado humano, digamos assim, todo esse DNA que antes elas tinham, desaparece de vez. Como se nunca tivesse existido, sabe? Elas literalmente se tornam um ser de pura energia, como se sempre fosse daquele jeito. Então assim, por falta de informações biológicas sobre o corpo das Anoditas, e como elas se originaram no mundo de Ben 10 já que elas não possuem DNA, e foi dito no final de Omniverse que toda a vida no universo surgiu a partir da espécie do Scourge, e também sobre essa parte de Anoditas machos, e elas surgirem a partir de uma hibridização, digamos assim, uma Anodita se relacionar com um ser vivo e esperar que seu descendente manifeste os seus poderes mágicos, realmente é uma coisa muito curiosa essa espécie alienígena e esses corpos de pura energia, que é uma coisa até que bem difícil de entender quando levamos todos esses pontos em consideração e a falta de informações. Ficando assim as Anoditas em 14º lugar desse vídeo aqui. Portanto, dando continuidade a esse vídeo, como a gente tá falando dos personagens do mundo de Ben 10 com os corpos mais complexos e difíceis de entender da obra, não podemos esquecer de falar deles, os famosos aliens Full-Blau do Omnitrix. Como exemplares dessa classificação tão especial do Omnitrix, temos 3 alienígenas, que são os aliens Feedback, Fantasmático e o Alien Gax da série Reboot de Ben 10. Bom, resumidamente, essa classificação de aliens do Omnitrix possui um DNA tão complexo que o Omnitrix não consegue encaixar a porcentagem do DNA necessário do B para ele poder controlar esses alienígenas. Porcentagem essa do B que normalmente é colocada em todos os seus alienígenas, retendo assim a sua personalidade, memórias e também os seus pensamentos. Normalmente os aliens do B são uma casca vazia que ficam aguardando com que a mente do B controle eles. Como se fosse uma troca de roupas, sabe? Os alienígenas ficam esperando a mente do Ben para que o B possa os controlar, tendo total controle do corpo deles. Entretanto, isso não acontece com os aliens Full-Blau. Eles são 100% alienígenas, não possuindo nem sequer esse pouco necessário da personalidade do Ben. E é até por isso que o Ben acaba se sentindo estranho quando se transforma em um alien dessa classificação. Como o Fantasmático que de certa forma fazia o Ben sentir arrepios, e o Ben na série clássica até comentava se sentir estranho, como se ele não estivesse controlando aquele alienígena, sabe? Ele estava sentindo a mente dos Skeksis se manifestar dentro dele. O outro caso que temos é do Feedback, que de certa forma estava causando efeitos de drogas diretamente na mente do Ben. Pois o Ben, quando se transformava no Feedback, ele se sentia mais poderoso, invencível, e quando ele se transformava no Feedback, ele ficava tão confiante que sentia que poderia resolver todos os problemas do mundo. Não é à toa que a gente vê toda hora nos flashbacks de Omniverse o Ben usando o Feedback para qualquer tipo de situação, mesmo outro alien do Ben se mostrando mais útil para uma determinada situação. E esses efeitos que o Feedback causava quando o Ben tinha 11 anos ainda prevalecem nessa forma alienígena, mesmo o Ben se transformando nesse alien com 16 anos de idade. E o terceiro alien Full-Blau que temos conhecimento até o momento é o Alien Gax da série Reboot de Ben 10, que é a parte mais poderosa do Vilgax, que foi colocada dentro do Omnitrix após o Azimuth ter tirado o relógio dele, como mostrado no filme Ben 10 contra o Universo. E os efeitos que esse alien causou no B do Reboot é muito parecido com os do Feedback, pois o B do Reboot rapidamente se apegou a essa forma alienista e queria usar ela para resolver todos os problemas que apareciam. Além de que, assim como o B de 11 anos, o B do Reboot estava sendo afetado por essa forma alienígena na sua forma humana, discutindo com qualquer um que mandasse ele parar de usar essa forma alienígena. O quê? Então eu não posso mais usar o Feedback? Nem pensar! Eu tô usando o Omnitrix. Eu posso me transformar no alienígena que eu quiser. E ninguém vai me impedir. Chega!
É o meu relógio e os meus aliens. Eu saberia se tivesse alguma coisa errada e tô falando que não tem. Eu vou testar os meus novos poderes sozinho. De forma entendível, todos os outros alienígenas que o Ben se transforma possuem o seu lado humano, e isso acaba afetando os alienígenas do Ben. Como, por exemplo, a gente tem o Alien X, que segundo Duncan Roleal, a parcela de DNA do Ben que faz parte da transformação do Alien X impede que esse alien tenha acesso à onipotência, onisciência e onipresença, ficando assim beirando a onipotência, sabe? Devido ao DNA do Ben. E o mesmo acontece com o Massa Cinzenta do Ben, onde ele não consegue acompanhar a velocidade que o Massa Cinzenta pensa, e vemos até o Ben ficando perdido com o que o Massa Cinzenta está falando. Pois é isso, galera, o lado humano do Ben é colocado os alienistas, enquanto os aliens Full Blau não possuem esse lado humano do Ben, fazendo assim com que o Ben sinta sensações estranhas. Como ele dizia que não gostava de se transformar no fantasmático, devido a coisas ruins que ele estava sentindo, e quanto mais os Sked despertava dentro do Omnitrix, ele conseguia afetar a mente do Ben. O feedback fazia o Ben se sentir invencível, pois o Ben, quando se transformava em feedback, ele se sentia superior a um humano, esquecendo até de quem ele era por conta desse alienista, pois a sua humanidade não era colocada nesse alienígena, e por isso ele adorava tanto essa sensação de não ser humano. E esse mesmo problema que o Ben enfrentou se transformando em feedback aconteceu com o Ben do reboot com relação ao Alien Gax, por ele sentir todo o poder do Vilgax e não ter aquela parcela de humanidade do Ben colocada nesse alien. Mas aparentemente o Omnitrix definitivo, em casos extremos com aliens Full Blau, como por exemplo o Fantasmático, ele pode acabar manipulando o DNA para adaptar um alien Full Blau para o seu portador. E deve ser até por isso que a gente vê o Ben normalmente usando o Fantasmático em Omniverse, sem sentir quaisquer complicações como ele sentia na série clássica. Ficando assim os aliens Full Blau nessa 13ª colocação desse vídeo aqui, devido a toda essa complexidade que eles possuem no seu DNA, que até mesmo o Omnitrix tem dificuldade em lidar com eles. E em 12º lugar, os Nagilianos, que sem sombra de dúvidas é uma das espécies alienígenas do mundo de Ben 10 que os fãs têm muita curiosidade quando falamos de personagens de Ben 10 de aparência muito poderosa, não é mesmo? O único exemplar que temos dessa espécie alienígena, que são os Nagilianos, é uma mãe Nagiliana, que apareceu no episódio intitulado O Cubo Problema, onde ela estava atrás do brinquedo da sua filha. Que, embora seja dito como sendo uma criança nesse episódio, a filha da mãe Nagiliana que aparece nesse episódio é mencionado por ela, tem 3 milhões de anos de idade. Então essa espécie alienígena possui uma vida muito longa, podendo viver por milhões ou até mesmo bilhões de anos, sem problema algum. Falando um pouco da aparência dessa espécie alienígena, os Nagilianos são seres semi-humanoides, com a cabeça, olhos, troncos, braços e sendo extremamente altos e magros, com um corpo feito de luz branca envolvida com uma aura que se assemelha a chamas azuis. E a maior característica que foi apresentada para a gente dessa espécie alienígena é o fato deles serem muito evoluídos e ao mesmo tempo muito inteligentes, sendo sinal a espécie mais inteligente que a gente tem conhecimento até o momento. Afinal, aquele brinquedo que a mãe Nagiliana estava segurando era uma tecnologia classificada como nível 20+, sendo muito superior à tecnologia do Omnitrix, que é classificada como nível 20. Além de que a mãe Nagiliana, olhando para o Omnitrix, ela deu a entender que não ficou muito surpresa com aquela tecnologia, como se para ela o Omnitrix não passasse de algo bobo, sabe? Sendo apenas um brinquedo para crianças, que eles com extrema facilidade poderiam copiar aquela tecnologia se desejassem. Além de que essa espécie alienígena aparentemente possui um vasto conhecimento do mundo onde vivemos, pois a mãe Nagiliana de forma natural acaba mencionando que existem 26 dimensões ao todo, e que somente 6 dessas 26 dimensões eram consideradas relevantes para os Nagilianos. E um outro poder dessa espécie alienígena que ainda foi apresentado nesse episódio é a capacidade que eles possuem em viajar entre dimensões. Até porque a mãe Nagiliana não era um ser da 3ª dimensão. Ela só estava lá atrás do brinquedo da sua filha, como eu mencionei anteriormente para vocês. E depois de pegar o brinquedo e consertar ele, ela foi embora dali, podendo ter ido para uma das 26 dimensões que ela mencionou, que é onde a espécie dela pode estar vivendo no momento, em uma dimensão superior à dimensão onde o Ben vive. Sendo tudo isso um máximo de informações que a gente tem relacionado a essa espécie que são os Nagilianos. Por não existir nenhuma declaração ou confirmação vinda dos diretores, para a gente ter um entendimento maior sobre essa espécie que são os Nagilianos e para que eles servem, sabe? O máximo que a gente consegue fazer é se basear nas falas da mãe Nagiliana e no que foi apresentado por ela nesse episódio em que ela aparece. Pois à frente dos Nagilianos, em 11ª posição desse vídeo, temos a espécie dos Mecamorfos Galvânicos da série Reboot de Ben 10. Que indo contra o que eu expliquei no início do vídeo para vocês, eles possuem uma biologia diferente dos Mecamorfos Galvânicos vistos na série original de Ben 10. Por essa parte do Ultra T vai servir como complemento para toda aquela minha explicação no início do vídeo.
é o seguinte, galera, a espécie do Ultra T é a única em todo o multiverso do Ben, que irá possuir uma biologia diferente em todos os universos alternativos, pois diferente dos alienígenas do Ben que estão destinados a surgir no universo, a partir de uma manipulação de DNA causada pela espécie do Scourge, a espécie do Ultra T é diferente, galera. Ela será criada pelo Azimuth em todos os universos alternativos. E dependendo do conhecimento que o Azimuth em questão tiver, os mecamorfos galvânicos de um universo podem ser superiores aos outros. Como os mecamorfos galvânicos da série Reboot de Ben 10, que se mostram sendo superiores aos mecamorfos galvânicos do universo original. Pois, como foi dito pelo Azimuth da série Reboot, em menos de um dia os mecamorfos galvânicos que ele criou colonizaram e criaram toda uma sociedade na lua de Galvan B, enquanto os mecamorfos galvânicos do universo original levaram vários dias para fazerem o mesmo. Além de que é bom mencionar a gigantesca diferença que o Ultra T do Reboot tem do Ultra T original, tanto por ele possuir uma cor forte como o roxo, que pode demonstrar, digamos assim, a superioridade que o corpo dele tem em relação ao Ultra T original, quanto na forma de que a voz de ambos os Ben, o Ben original e o Ben do Reboot, é emitida através das suas transformações de Ultra T. O Ultra T do Reboot também já foi utilizado para atualizar o Omnitrix do Ben, coisa que o Omnitrix original não é capaz de fazer, pois o Azimuth da série original colocou uma proteção contra mecamorfos galvânicos para que ninguém alterasse ou mexesse internamente nas configurações do Omnitrix. E eu estou colocando a espécie do Ultra T da série Reboot de Ben 10 nessa posição, por conta que em todos os universos alternativos eles terão um corpo ultra tecnológico. Porém, falando dessa série específica que é a série Reboot de Ben 10, a história é um pouco diferente. Pois além do Ultra T da série Reboot de Ben 10 e toda a sua espécie fazer o mesmo que os mecamorfos galvânicos originais fazem, eles fazem com mais eficiência, como eu citei o caso do planeta deles, e também eu tô levando em conta que o Azimuth da série Reboot é mais inteligente que o Azimuth da série original, criando até mesmo ele uma versão protótipa do Omnitrix que se mostra muito superior a todas as versões do Omnitrix que foram apresentadas na série original de Ben 10 devido às suas funcionalidades e poderes novos, com a capacidade do seu usuário realizar fusões a partir do pensamento, que é uma coisa que a gente nunca chegou a ver na série original de Ben 10, porém o Omnitrix do Reboot possui essa capacidade de obedecer o seu usuário telepaticamente. E se você ficou curioso com relação a esse tema, de coisas que o Omnitrix do Reboot é capaz de fazer e o original não, eu já postei um vídeo aqui no canal explorando esse tema. Então se você ficou muito curioso com relação a esse tema, eu convido a vocês a ver esse vídeo que está aí no meu canal. Bom, falando de uma forma resumida, os mecamorfos galvânicos da série Reboot de Ben 10 são os mecamorfos galvânicos mais tecnológicos que a gente conhece até o momento. Possuem deles corpos bem mais tecnológicos e trabalhados, são mais eficientes que os originais, e como eles são uma forma de vida tecnológica, que são capazes de alterar e modificar e aprimorar qualquer tecnologia existente, eles merecem ficar nessa 11ª posição desse vídeo aqui. Pois como a gente levou em conta o conhecimento tecnológico dos Nightilianos, o Ultra T, por ser capaz de modificar a tecnologia e aprimorar ela, acaba ficando um pouco mais à frente que eles. Pois os mecamorfos galvânicos não possuem limite em qualquer tecnologia que eles possam se fundir, ficando os mecamorfos galvânicos da série Reboot de Ben 10 com seus corpos mais tecnológicos nessa 11ª posição desse vídeo aqui. Bom, e agora dando início ao top 10 personagens de Ben 10 com os corpos mais especiais da sua obra, na 10ª posição desse vídeo temos o vilão Vilgax. Bom, o que faz o Vilgax se destacar no top 10 personagens desse vídeo é justamente o grande poder que ele adquiriu através de aprimorações mecânicas que ele fez em seu próprio corpo, segundo uma confirmação que a gente tem referente a ele em Força Alienista. Além de que existe uma outra confirmação que confirma que o Vilgax é atualmente o Quimera Sui Generis mais poderoso de toda a sua espécie. E isso possivelmente se deve a um fator muito importante que eu vou já abordar para vocês, como também através das muitas alterações cibernéticas e mecânicas que ele fez em seu próprio corpo, após ele ter se recuperado dos danos que ele sofreu na série clássica. E o Vilgax que a gente vê na série de Força Alienista, por conta dessas alterações ele ganhou a capacidade de manipular, absorver e fazer uso de todo e qualquer poder que ele roube de um outro ser. Como vimos na série de Força Alienista, o do retorno desse personagem é marcado, com ele derrotando a Patrulha Galáctica e roubando os poderes deles. E é bom mencionar que aparentemente o Vilgax só possui limite no número de poderes que ele pode absorver, como aquela visão laser que ele demonstra na série de Força Alienista, e também o gigantesco poder do Diagon, que como foi dito pelo Vilgax na série de Supremacia Alienista, ele podia mudar o mundo com apenas um pensamento. Typhon, não! Se Vilgax absorver o poder do Diagon, vai se tornar invencível. Veneras! Você diz que quer paz e justiça? Use seu poder. Com apenas um pensamento, você podia eliminar todo o mal. Então a gente consegue perceber essa grande capacidade do Vilgax em absorver poderes.
pois o Sr. George necessitou de uma espada muito poderosa para poder derrotar o Diagon e também de um selo para aprisionar essa criatura na sua dimensão, por conta que o Sr. George temia o grande poder do Diagon. Enquanto o Vilgax injetando o poder do Diagon no seu corpo foi capaz de manipular o poder dele e de conter toda essa energia, sem necessitar de nada aparente, sabe? E agora falando do fator importante que eu mencionei anteriormente para vocês, aparentemente a espécie dos Quimeras Suggeneres, que é a espécie do Vilgax, tem uma certa semelhança com a espécie dos Saiyajins em Dragon Ball. Isso se deve por conta de uma fala muito importante que foi dita pelo Vilgax da série Reboot de Ben 10, aonde na sua primeira aparição ele menciona que todo aquele poder que ele possuía era algo que só podia ser encontrado uma vez na vida. Isso mesmo. O real potencial dessa forma se encontra uma vez na vida, a partir do controle da força bruta de alguém. O que houve com Gax? Gax é uma fração do meu DNA. Meu real poder preso dentro do Omnitrix para ser usado como brincadeira de criança. Ou seja, se a gente se basear nessa fala do Vilgax do Reboot, podemos dizer que o Vilgax é um caso especial da sua própria espécie. Então, além dos muitos aprimoramentos mecânicos e cibernéticos que ele fez no seu próprio corpo, o Vilgax aparentemente possui um corpo tão desenvolvido, com uma capacidade que nenhum outro ser da sua espécie possui, que é do Vilgax se adaptar a qualquer tipo de poder não natural que ele injete no seu corpo, como ele fez ao longo de toda a série de Ben 10 roubando poderes dos outros personagens. Deixando claro que isso é apenas uma teoria, pois o Vilgax do Reboot não deixa claro ao que ele estava se referindo quando ele falou que era um caso único que poderia ter todo aquele poder que o Ben do Reboot estava usando. Ou seja, eu só estou chutando aqui para vocês, galera, que o Vilgax deva possuir um certo grau de adaptação a poderes novos. Mas é claro que eu posso estar errado com relação a isso, podendo ele estar se referindo a outra coisa. Só que como vimos aquele Vilgax do futuro que apareceu na série clássica, com o corpo dele que tinha acabado de ser modificado pelo Dr. Animal, e ele tendo ficado mais poderoso ao ponto de que para vencerem dele foi necessário imobilizar ele, eu acredito muito nesse poder de adaptação que o Vilgax deva possuir, que somente o seu próprio corpo deva possuir. Então, por existir esse mistério do Vilgax ter ser um caso único da sua própria espécie, e sendo atualmente o mais poderoso de toda a sua espécie e liderar ela, ele merece ser destacado entre os 10 personagens com os corpos mais complexos e difíceis de entender da obra. E de forma parecida com o caso dos Nagirianos que eu citei agora há pouco para vocês, a espécie dos Cotumeros que são os apresentados na série de Ben 10 Omniverse, também outra espécie do mundo de Ben 10 que enche os fãs de curiosidades, pois eles primeiramente são mencionados na primeira temporada de Ben 10 Omniverse, e no último episódio da série eles são nos apresentados para a gente, onde segundo o Hulk, quando fala deles pela primeira vez, ele diz que assim como o caso dos Sapiens Celestiais, que eram tratados como lendas e histórias ficcionárias do mundo de Ben 10, os Cotomelos, segundo uma lenda que corria por todo o universo de Ben 10, eram uma civilização pandimensional que transitava entre universos, assustando seus moradores e destruindo universos que eles não gostavam. E no último episódio de Ben 10 Omniverse, toda essa história que foi dita pelo Hulk realmente se mostra verdadeira. Pois, como vimos, os Cotomelos criaram a Niquilarg, que é um dispositivo de tecnologia nível 20, que é capaz de destruir um universo inteiro e também de criar um novo universo. E eles também são os responsáveis por terem criado a espécie do Scourge, que é a espécie responsável por fazer a vida existir em um universo. Então isso mostra que os Cotomelos é uma espécie muito inteligente, pois além de criar e destruir universos, eles fazem com que a vida aconteça. Além de que, como é explicado por eles, quando eles conhecem o Ben, eles eram seres da quinta dimensão e por isso a real forma do corpo deles não era possível ser vista por seres inferiores à dimensão 5. Contudo, seres vivos inferiores à dimensão 5 viam eles como a coisa que eles mais amavam em seus corações. Como o Ben que estava enxergando eles como sendo senhores sorvetes, o Hulk que estava enxergando os Cotomelos como sendo seu pai, o Maltuate que estava enxergando eles como sendo ele mesmo, e segundo confirmações dadas pelo Derek, se o Ben-23 estivesse frente a frente com os Cotomelos, ele veria eles como sendo o Vomax da sua dimensão. E o Kevin, se olhasse para os Cotomelos, veria eles como sendo o seu carro. Mas não é só por essa existência superior que eles possuem que eles estão sendo destacados nesse vídeo, galera. Pois, segundo a outra confirmação dada pelo Derek D. White, ele admite ter dúvidas de quem veio primeiro, os Sapiens Celestiais ou os Cotomelos. Então existe essa dúvida referente aos Cotomelos. Se eles existem antes dos Sapiens Celestiais ou os Sapiens Celestiais existem antes dos Cotomelos existirem. E é por isso e também pela existência deles ser uma coisa superior, pois enquanto a gente tem curiosidade para saber como seria a real forma dos Cotomelos, o Professor Paradox e outros personagens como os Nagirianos são capazes de ver a real forma dos Cotomelos. E por eles só terem isso relacionado ao corpo deles, a existência deles ser algo de quinta dimensão, eles ficam nessa posição desse vídeo aqui. Passando agora para a oitava posição desse vídeo, temos os Xenócitos, que são uma espécie de sanguessugas alienígenas criadas a partir do DNA dos soberanos.
com a finalidade que essas pequenas criaturas purificassem o universo, digamos assim, tornando todos aqueles que fossem controlados por essas pequenas criaturas em DNA Aliens, que é o nome que se refere à hibridização de seres de outras espécies com o DNA dos soberanos. E essas pequenas criaturas, assim que se apossam do corpo do hospedeiro, eles passam a absorver a personalidade, as memórias e tudo aquilo que está na mente do seu hospedeiro, para que assim seja uma fusão por inteira, sabe? Gerando a criatura conhecida como DNA Alien. Bom, geralmente em todos os casos, a partir do momento em que um xenócito gruda em alguém, esse seu hospedeiro perde posse do seu próprio corpo. Entretanto, existe uma certa exceção que foi mostrada na série de Força Alienígena. Caso o xenócito receba uma pancada muito forte, como aconteceu com o personagem Talia, que acabou sofrendo um acidente de caminhão, o xenócito que está controlando o seu hospedeiro pode acabar perdendo as suas memórias, e ele passa a buscar por uma identidade, como acontece nesse episódio, onde o xenócito pensa ser o humano que ele estava controlando. E essas pequenas criaturas criadas pelos soberanos estão nessa posição, pois eles confirmadamente podem controlar qualquer espécie alienígena do universo, menos a espécie do diamante, que são os Petrosapiens, e a espécie do Sugilite, que são os Crystal Sapiens, sendo essas duas espécies as únicas exceções com relação aos poderes dessas criaturas, que são os xenócitos. E como vimos no primeiro jogo de Ben 10 Força Alienígena, que é sim um jogo canônico, pois ele mostra para a gente com detalhes toda a invasão soberana na Terra, tudo o que estava acontecendo, etc. Pois o Ben na própria série de Ben 10 Força Alienígena menciona que todo aquele arco dos soberanos durou muitos meses e tudo mais para acabar. Vemos eles nesse jogo controlando a espécie do Chama, que são os Peronitas, os Vulpimâncias, os Floraunas, e até mesmo o Kevin acaba sendo controlado por um xenócito nesse jogo. Então, devido a essa capacidade que os xenócitos apresentam de se adaptarem ao corpo do seu hospedeiro, não importando como seja o corpo deles, eles realmente merecem ser mencionados nesse vídeo aqui, devido a que eles criam uma ligação por completa diretamente com a mente do seu hospedeiro, sendo necessária uma manipulação de DNA do Omnitrix para desfazer essa hibridização causada por esses xenocitos. E em sétimo lugar desse vídeo dos personagens de Ben 10 com os corpos mais complexos e interessantes e tudo mais de toda a franquia Ben 10, temos o alien cromático do Ben e o Sugilite, o único exemplar da espécie dos Crystal Sapiens. Pois embora a biologia dos Crystal Sapiens seja dita como parecida com a dos Petrosapiens, sendo uma forma de vida baseada em silício, aparentemente existe uma pequena diferença em ambas as espécies, os Crystal Sapiens e os Petrosapiens. Pois como a gente tem o diamante cromatizado, que é confirmadamente um híbrido, isso indica que houve a combinação de DNA para gerar aquele diamante. Então não dá para afirmar que é totalmente parecida, galera, se a combinação de dois seres com uma biologia semelhante é dito como híbrida. Mas o que destaca o cromático e o Sugilite nesse vídeo aqui é justamente os seus corpos, galera. Já que é o seguinte, para quem não entendeu como funciona Petrópia, esse planeta basicamente abriga vida baseada em minérios. Os Petrosapiens são uma forma de vida baseada em silício, com uma aparência muito parecida com o minério de diamante. E os Crystal Sapiens, como o próprio nome diz, eles são baseados em cristais raros. Só que o ponto de destaque aqui é o fato de existir apenas um Crystal Sapien em todo o universo de Ben 10. Fica nasce a dúvida de onde surgiu o Sugilite, sendo que no planeta de Petrópia só existem Petrosapiens. Até no reboot, quando é apresentado o planeta dos Petrosapiens, não é mostrado um Crystal Sapien. Porém, o reboot, por outro lado, aborda um ponto bem importante, que são outras espécies de Petrosapiens que existem no planeta de Petrópia. Uma coisa que eu pretendo abordar para vocês em um outro vídeo, pois ele é aquele que protege os Petrosapiens e contém toda a história deles. E após a destruição de Petrópia, ele foi parar dentro da corrente Cordon no Omnitrix. E assim como os Skelly, esteve adormecido, e aparentemente a sua consciência foi despertada quando ele de alguma forma reagiu para salvar o Ben, criando o diamante cromatizado, que pelo Petrosapien do Ben ser diferente, o Sugilite muito possivelmente havia, digamos assim, reencarnado dentro do corpo do diamante cromatizado do Ben. Então é bem capaz de que isso seja um poder único e exclusivo do Sugilite. Caso ele seja destruído, se um Petrosapien existir, ele pode renascer dentro desse Petrosapien. Mas, sinceramente, realmente ainda fica essa dúvida, porque o Sugilite é o único existente de toda a sua espécie. Pois, como eu disse, embora as biologias sejam semelhantes, existe uma pequena diferença na biologia de um Petrosapien e de um Crystal Sapien. E por isso que tanto o cromático do Ben quanto o Sugilite merecem essa sétima posição nesse vídeo aqui. Devido que são seres únicos, pois não existe nenhum outro Crystal Sapien além do cromático do Ben, eles também possuem um poder de absorção que se adapta a qualquer tipo de energia, como o Ki do anime Dragon Ball, Chakra do anime Naruto, e outros sistemas de poderes que existem em outros animes, e também o fato da biologia ser semelhante, porém existe uma pequena diferença entre o Crystal Sapien e o Petrosapien. Bom, e agora na sexta posição desse vídeo vamos falar de um dos aliens que é um dos meus favoritos do Omnitrix e de toda a sua espécie no geral, que é o Contratempo e a sua espécie, que são os Cronosapianos. Bom, sem dúvidas, quem é fã de Ben 10 deve ficar impressionado pelo fato do Ben possuir aliens que são semelhantes a robôs,
como o contratempo e também o atômico. Ambos os aliens são literalmente robôs em forma de vida. Só que quando falamos do contratempo é um caso especial, pois ele é um robô que está ligado ao tempo e consegue manipular e também viajar através do tempo. O que de certa forma acaba combinando muito com o design desse personagem, não é mesmo? E segundo informações adicionais sobre essa espécie que são os Cronossapianos, o Derek D. Wright nos confirmou que existem Cronossapianas fêmeas e que essa espécie alienígena que são os Cronossapianos no geral, sempre serão feitos de metal. Ou seja, não existe nenhum Cronossapiano feito de madeira, pedra ou qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Todos os Cronossapianos no geral são feitos de metal. E essa espécie alienígena muito provavelmente não se reproduz da forma que a gente imagina, pois por eles serem robôs não existe essa questão, sabe galera? Aparentemente, pelo que a série de Ben 10 Omniverse deu a entender, um Cronossapiano pode ganhar vida a partir do momento em que suas peças são juntadas e ele é ligado. Como aconteceu com o vilão Maltruth, que embora explodido com a energia do Big Bang, suas peças ainda permaneceram inteiras e ele poderia voltar à vida novamente. Além de que é bom mencionar um detalhe muito importante que foi mostrado na série de Força Alienígena, que é o crononavegador do Professor Paradoxo, que possui uma aparência até que bem semelhante ao corpo de um Cronossapiano, sabe, possuindo cores douradas e peças muito parecidas com a transformação do Ben. E temos uma confirmação do Derek D. Wright, em que ele nos confirma que existem Cronossapianos de cores diferentes. E muito possivelmente aquela luva que o Professor Paradoxo usa agora como seu novo crononavegador muito possivelmente foi feito de peças de Cronossapianos. Então pode-se dizer que os Cronossapianos são peças de robôs que estão perdidas no tempo, que quando juntadas podem dar origem a uma coisa temporal, como uma bomba Cronossapiana, um crononavegador e um Cronossapiano, que é um ser vivo que manipula e faz uso de poderes temporais. E é por isso que o Contratempo merece essa sexta posição nesse vídeo aqui, pois esse fato dos Cronossapianos não tem uma origem específica galera, de como eles surgem no universo e o que eles possuem, para serem aceitos como um alienígena do Omnitrix, sendo que eles são seres totalmente robóticos, eles merecem esse destaque nesse vídeo aqui, possuindo eles um dos corpos mais complexos e interessantes, e também mais difíceis de entender de toda a franquia Ben 10. E agora abrindo o top 5 personagens de Ben 10 com os corpos mais complexos e interessantes, e mais difíceis de entender de toda a franquia Ben 10, bora falar dos nanochips, ou microchips, que é assim que eles são conhecidos no universo de Ben 10. Os nanochips ou microchips são formas de vidas nanomecânicas que habitam o planeta conhecido como Rive. E eles são os principais antagonistas do filme Ben 10 Invasão Alienígena, onde os nanochips obedecem às ordens da sua rainha passam a controlar o personagem Victor Validus e muitas outras pessoas da cidade de Bellwood para se reproduzirem. E após a morte da rainha deles, a Helena Validus, filha de Victor Validus, passou a pesquisar sobre os nanochips. E assim como o pai dela, ela acabou colocando os nanochips no seu corpo, se tornando assim a nova rainha deles. E como é explicado pelo Kevin no filme Invasão Alienígena, essa espécie alienígena, além de ser uma tecnologia que pode ser usada para muitas outras coisas, como também são reconhecidos como vida no universo de Ben 10. E o alien Nanomech do B, que é confirmadamente um híbrido, além de ser um dos aliens mais raros que existem no Omnitrix, é um alien que ao mesmo tempo pode comandar os nanochips, devido que assim como a rainha nanochip, ele possui um corpo bem desenvolvido. E pode ser que esse alienígena possua essa capacidade. Só que o que faz os nanochips merecerem todo esse destaque, ficando na quinta posição desse vídeo aqui, são os poderes que essa espécie alienígena apresenta. Como eles poderem assumir a aparência de qualquer pessoa que eles desejarem, poderem passar por lugares pequenos ou até mesmo obliterar as vias respiratórias de um indivíduo, esses nanochips também podem ser usados para controlar a mente de outros seres vivos, como aconteceu no filme Invasão Alienígena, onde o pai da Helena estava controlando quase toda a cidade de Bellwood. E o que mais chama a atenção com relação a essa espécie alienígena é que eles podem modificar o corpo do seu hospedeiro, pois a Helena, que agora é considerada a rainha nanochip, pode desfazer e também moldar o seu corpo à sua própria vontade, só sendo possível afetar a Helena através de poderes sonoros, como vimos em Supremacia com o Ben utilizando o Eco Supremo contra ela. Porém, em Omniverse, quando a Helena aparece no programa Mais Perigoso, o Derek D. Wright, o diretor de arte da série de Ben 10 Omniverse, confirmou que a Helena naquele episódio havia se separado dos nanochips, virando assim humana novamente. Então essa capacidade de alterar todo o corpo do seu hospedeiro, caso eles reconheçam um indivíduo como seu rei, digamos assim, permitir assim com que esse mesmo indivíduo assuma a forma de outras pessoas, adquiram imortalidade, pois ataques comuns não farão efeitos na pessoa que está utilizando os nanochips, e também ter essa, eles seriam uma forma de vida. Então realmente é um caso muito interessante essa parte dos nanochips, pois por eles não serem totalmente explorados na série de Ben 10,
Mas apresentarem todos esses poderes, que se mostram espetaculares, eles realmente merecem esse lugar de destaque. Pois realmente eu acredito que esses nanochips possuem outras capacidades, como afetar internamente todos os aliens mecânicos do Ben, poder hackear sistemas e invadir bases ultra secretas, e também outras capacidades que envolvam a nanotecnologia, como por exemplo temos o Alien Ultra T, né, que aprimora e tudo mais. Possivelmente é bem capaz que os nanochips façam o oposto do que os mecamorfos galvânicos possam fazer. Claro, isso é apenas uma suposição minha, pois eles não foram totalmente explorados, como eu disse para vocês. E agora na quarta posição desse vídeo temos os Osmosianos, que depois do retcon que houve na série de Ben 10 Omniverse ficou estabelecido o seguinte: os Osmosianos não são uma espécie alienígena como a série de Força Alienígena e Supremacia Alienista tenta passar para a gente entender, mas sim, eles são humanos mutantes, que nasceram com um traço genético muito raro e que em algum momento da vida deles eles vão acabar despertando seus poderes especiais. Como aconteceu com Kevin, que antes de ir morar nas ruas, ele vivia feliz com a sua família. Porém, quando ele acabou despertando seus poderes, ele acabou ficando fora de controle, destruindo a casa onde ele morava e passando a morar nas ruas, com medo da raiva da sua mãe. E em casos especiais diferentes desse, existem osmosianos que podem nascer com características diferentes, como osmosianos com traços de animais terrestres, como vimos na série clássica de Ben 10 com o personagem Porco Espinho e o seu irmão Jacaré, que eram bem diferentes da mãe dele, que era totalmente humana, e osmosianos com variações fenótipicas, como os Psicoloucos e o personagem Clancy. E existem certos casos considerados especiais entre a espécie dos Osmosianos, como por exemplo o filho do Kevin 11.000 da série clássica, que segundo o pop-up referente ao episódio Ken 10, o Devlin não herdou os poderes de absorção do seu pai. Só que por outro lado, o Devlin acabou herdando a forma monstro do Kevin da série clássica. E até por isso que o Ben 10.000 acaba confundindo ele com o Kevin. E os Osmosianos se encontram nessa quarta posição desse vídeo aqui, por conta que os poderes que esses humanos mutantes possuem vão além de qualquer espécie alienígena. Em resumo, eles possuem poderes absolutos, que se aplica tanto às criaturas da Terra quanto a criaturas alienígenas. Como a personagem Nissi-chan, que é capaz de controlar os gatos da Terra, e espécies felinas alienígenas. Outro caso que vale a pena ser citado é o personagem Cooper, que possui como seu principal poder entender tudo sobre qualquer tecnologia que exista no universo. Como ele fez na série de Força Alienígena olhando pela primeira vez, o Omnitrix corrigindo o DNA genético alterado pelos xenócitos. O Cooper não só entendeu como aquilo funcionava, como também no mesmo instante copiou aquela função. Função essa que o Azimuth levou muito tempo para desenvolver. E também não podemos esquecer de citar o Kevin, que por ele possuir poderes de absorção, ele pode absorver qualquer tipo de coisa que ele esteja tocando, desde seres vivos até mesmo coisas inanimadas. E os poderes do Kevin também se aplicam a divindades, como ele quase fez absorver do bebê Sapiens Celestial. Ou seja, esses humanos mutantes merecem essa posição nesse vídeo aqui, devido que os poderes dos Osmosianos não se limitam a questões da Terra, mas a tudo que existe no universo. O Kevin, se quisesse, ele poderia absorver o grande poder do Diagon. Claro que isso colocaria todo o universo em perigo devido ao psicológico do Kevin. Entretanto, pode existir outros Osmosianos com poderes mais interessantes que ainda não apareceram na série de Ben 10. E por isso eles merecem ficar nessa quarta posição. Pois, como vimos o caso do Agregor, ele quase colocou todo o universo em perigo com um plano perfeito em mente, se não fosse pelo Kevin. E agora, abrindo o top 3 personagens de Ben 10 com os corpos mais complexos e difíceis de entender da obra, bora falar daquele que facilmente é o vilão mais poderoso de todos os personagens de Ben 10 que eu venho mencionando desde o início do vídeo, o personagem Diagon. O Diagon em si não possui um corpo físico. Como ele propriamente diz na série de Supremacia Alienista, toda a essência e existência dele é poder. Então um alien como Feedback ou aquela máquina que o Vilgax utilizou pode acabar com o Diagon, pois ele é uma massa de poder gigantesca. Só que não pense que por ele ser uma massa de poder, ele é um personagem fraco e não merece essa terceira posição. Pois o Diagon, assim como o Alien X, é um ser semi-onipotente, possuindo esse personagem um poder tão gigantesco que ele conquistou e destruiu sozinho mais de 100 dimensões. E como ele mesmo destaca na série de Supremacia Alienista, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, pois ele é um ser extradimensional que transcende o tempo e o espaço. Tanto que mesmo ele selado e sem o seu coração, a Encantriz no Legend também quase fechou um contrato com ele. E o Diagon pode acabar assumindo uma forma física se ele desejar. Pode nascer esse personagem que é o Diagon assumir qualquer forma que ele desejar. E ele merece essa terceira posição nesse vídeo, pois embora ele seja uma grande massa de poder, esse personagem é um dos mais poderosos da franquia Ben 10. Por conta que os feitos desse personagem passam de multiversal. Até mesmo uma espada com o poder de destruir planetas e cortar o tecido da realidade, nem sequer foi capaz de afetar esse personagem. Então o Diagon realmente é uma das criaturas mais poderosas que apareceram na série de Ben 10,
com um poder tão gigantesco que realmente é uma coisa bem difícil de assimilar, pois ele está em todo lugar, todo tempo, pode controlar a mente das pessoas, destrói dimensões apenas com a sua presença, e ele facilmente daria conta de qualquer alienígena que o Bell utilizasse contra ele, menos o Alien X. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo totalmente focado nesse personagem que é o Diagon, para que assim vocês possam ter uma noção do quão poderoso é esse vilão da franquia Ben 10. Então, embora ele seja um corpo de energia feito de poder, toda a sua fama e todos os seus feitos colaboram para ele ficar nessa terceira posição desse vídeo aqui. E agora a segunda posição desse vídeo vai para dois personagens que eu acredito que muitos de vocês já devem estar suspeitando, que é o Professor Paradoxo e o seu assistente Hugo. Por ambos personagens, após o acidente que aconteceu com a máquina do Professor Paradoxo, adquiriram corpos temporais. O Professor Paradoxo, como ele foi lançado no horizonte de eventos, ele acabou estudando tudo sobre o tempo. Como ele mesmo destaca, ele passou por volta de 100 mil anos naquele lugar, tendo muitas vidas para usar e entender tudo sobre o tempo, tornando assim o fluxo do tempo um lugar mais agradável. Enquanto seu parceiro Hugo, que causou todo aquele acidente, foi para um lugar totalmente diferente que é desconhecido para a gente, pois ele acabou se tornando uma criatura do tempo que apaga o tempo e ter os anos e a vida de tudo aquilo que ele tocava. Ou seja, em outras palavras, o Hugo virou o contrário do Professor Paradoxo. Enquanto o Professor Paradoxo é o próprio tempo, e ele pode viajar para qualquer momento do tempo, até mesmo onde o tempo não exista, o Hugo fazia o contrário, ele acabava com o tempo, pois o corpo do Hugo acabou se perdendo no tempo. E igual o Professor Paradoxo, ele passou por volta de 100 mil anos, preso naquela forma deformada sem poder pedir ajuda para ninguém. Falando mais do Professor Paradoxo, se eu fosse resumir esse personagem com uma frase, seria o homem que alcançou o infinito. Pois se a gente fosse levantar todos os status do Professor Paradoxo, pois ele acabou se tornando imortal após ter ido parar naquele lugar, possui velocidade infinita, pois ele mesmo manipula sua própria velocidade, ele tem conhecimento do começo ao fim sobre tudo o que irá acontecer em qualquer universo alternativo, sabendo ele perfeitamente quando a sua presença é necessária para mudar uma certa situação, como no episódio O Tempo Cura, onde ele alertou a Gwen sobre os perigos de fazer mudanças no tempo. E tem algo muito importante que é dito pelo Professor Paradoxo na sua primeira aparição, que existe um lugar no tempo onde ele pode se sentar e assistir tudo o que irá acontecer do começo ao fim, pois essa é a primeira coisa que ele acaba falando para o seu amigo Hugo após eles se reencontrarem. Então, quando falamos de tempo e infinito, tudo isso existe no corpo do Professor Paradoxo. Para que a gente pudesse entender totalmente o corpo do Professor Paradoxo, seria necessário ter muito conhecimento em física e matemática, pois é isso que esse personagem é, o próprio tempo. Então, como eu não possuo todo esse conhecimento para explicar todo o corpo do Professor Paradoxo, para ter um entendimento por completo sobre o corpo desse personagem, ele e seu amigo Hugo acabam ficando nessa segunda posição desse vídeo aqui, e acabaram seguindo rumos diferentes. E agora, em primeiríssimo lugar desse vídeo, não tem como. A raça absoluta dos Sapiens Celestiais ainda continua sendo superior a qualquer tipo de personagem que apareça na franquia Ben 10. Pois tudo isso que eu acabei de destacar para vocês sobre todos esses personagens, o Alien X junto dos Sapiens Celestiais são capazes de fazer. Literalmente eles podem moldar o corpo deles à própria vontade deles, fazendo seus corpos crescerem ficando maiores que galáxias, aprisionar seres usando seu corpo, criar clones, ficar pequeno. Tudo o Alien X junto dos Sapiens Celestiais podem fazer. Porém, eu acredito que tem uma coisa muito importante sobre os Sapiens Celestiais que muitos de vocês provavelmente não sabem. Pois é o seguinte, muitos de vocês já me questionaram se o Hakai do personagem Bill seria capaz de afetar o Alien X. E a resposta é não. Pois, segundo a informação do Duncan Royal, co-criador de Ben 10, o Alien X não existe nem no tempo e nem no espaço. Ou seja, diferente do Diagon que tem sido o tempo e o espaço, podem estar em todo lugar a todo tempo, o Alien X literalmente não existe naquele lugar do espaço, digamos assim. Você vê ele, toca nele, porém qualquer tipo de ataque que você lance contra esse personagem simplesmente não fará efeito algum, pois pro universo aquele personagem não se encontra ali. Como por exemplo houve o caso lá do Aniquilarg, que apagou tudo que existia do universo. O Aniquilarg deu conta do universo inteiro. Entretanto, como o Alien X não existe, digamos assim, ele não foi afetado. Então um Hakai de Dragon Ball nunca seria capaz de afetar o Alien X, pois não tem como apagar aquilo que não existe, galera, não é mesmo? E por isso que esse fato sobre o corpo do Alien X é muito interessante, por conta que é uma coisa totalmente diferente e uma novidade, sabe? Um ser que não existe, mas que pode ser tocado, e entre outras coisas. E por conta disso, do Alien X poder fazer qualquer coisa com o corpo dele, ele claramente merece todo o destaque desse vídeo aqui, possuindo esse alien o corpo mais complexo, mais interessante, e também o mais misterioso de toda a franquia Ben 10, pois um limite com relação a tudo que ele pode fazer ainda não foi estabelecido, merecendo assim a primeira posição desse vídeo aqui.
E agora, como sendo um bônus para quem chegou até o final desse vídeo, temos um dos corpos mais interessantes de todo o multiverso do Ben, que é o nosso garoto conhecido como Rex Salazar. Deixando até claro aqui no início do vídeo para vocês que esse é só o primeiro de muitos outros vídeos que eu pretendo fazer sobre Mutant Rex. Então eu espero que vocês fiquem bem ansiosos pelos próximos vídeos que irá sair aqui no canal, pois a gente irá começar a explorar essa série que é Mutant Rex. Além de, claro, conhecer fatos interessantes, que também ao mesmo tempo está ligado ao universo do Ben. Bom, mas agora falando do que é importante, de como o corpo do Rex funciona. O nosso garoto Rex teve um acidente que ele acabou sofrendo na sua infância. Ele teve que receber nanites do seu corpo para salvarem a sua vida. Essas micromáquinas conhecidas como nanites foram criadas com o intuito de curar doenças, acabar com a fome e fazer do mundo um lugar melhor. Entretanto, devido ao potencial que essas micromáquinas apresentavam e as pessoas que queriam controlar essas máquinas, acabou ocorrendo o evento Nanite, onde uma grande explosão foi gerada espalhando nanites para o mundo todo. Todos os humanos que existem no mundo do Rex possuem nanites no seu corpo, menos o personagem Cavaleiro Branco por conta de um certo incidente. Até mesmo B, por ele ter ido para o mundo do Rex, possui nanites no seu corpo. O Rex, diferente de toda a humanidade do seu mundo, ele é um caso especial, sendo ele o Evo mais poderoso por conta que, diferente do resto da humanidade, ele possui uma relação cooperativa com seus nanites, já que ele recebeu seus nanites totalmente programados pelos seus pais. E devido a isso, pelos nanites dele já serem programados e os outros que se espalharam pela Terra não, ele possui uma enorme vantagem sobre qualquer humano da Terra, pois se ele tivesse mais conhecimento de como os nanites dele funcionavam, ele poderia adquirir o poder de outros Evos que foram mostrados na série, como por exemplo mexer na gravidade, alterar ou criar matéria, e criar portais temporais ou dimensionais. Apenas se ele tivesse mais conhecimento de como as suas micromáquinas funcionavam. Só que o Rex, fazendo uso dos seus nanites, ele possui a capacidade de criar máquinas em certas partes do seu corpo que ele usa para a batalha. E se ele tocar em objetos como máquinas, ou pessoas Evos que possuem nanites do seu corpo, ele pode interagir diretamente com a máquina, por conta que ele possui o poder de tecnopatia, permitindo assim que ele se comunique com as máquinas e peça para elas fazerem tudo o que ele quiser. E segundo Dr. Leal, se o Rex tivesse o necessário, ele seria capaz a partir dos seus nanites de recriar um Omnitrix semelhante ao do Ben. Em um certo momento da história de Mutant Rex, após a junção dos 5 Metas Nanites, o Rex adquiriu uma forma deus, digamos assim, quando ele se apossou da posse desses 5 nanites muito poderosos. E o Rex, nesse estado de divindade, digamos assim, poderia fazer qualquer coisa que ele desejasse, sendo ele o ser mais poderoso do universo naquele estado. E muitos até mesmo comparam essa forma do Rex com a forma Alien X do Ben. Outras capacidades que o Rex possui graças a esses nanites, que são ligados a ele a um nível molecular, é a cura Evo, aonde somente o Rex tem essa capacidade de desligar os nanites de uma pessoa que virou um Evo por inteiro. O Rex também conta com a regeneração, por conta que ele possui um nanite ômega 1. E claro, ele também possui uma grande resistência, resistindo muitas vezes a ataques que seriam fatais para um humano comum. O Rex também conta com a capacidade de juntar suas máquinas, podendo não só usar uma como também 2 máquinas ao mesmo tempo. Ele também pode hackear sistemas, roubar e armazenar informações com seus nanites, possui uma grande velocidade conseguindo desviar de raios, e o corpo do Rex pode-se dizer que ele se adapta a tudo, pois graças aos seus nanites programados, ele pode, como eu disse anteriormente, copiar a habilidade de outros personagens, pode conversar e entender os nanites, e outras capacidades que existem no mundo de Mutant Rex. Pois algo bem importante que eu acredito que vocês não saibam sobre Mutant Rex é que os nanites possuem o poder de controlar todo o universo, pois cada um dos 5 metananites controla um elemento fundamental de todo o universo. E o Rex, sendo um Evo especial, ele possui mais capacidade além que outros personagens do seu mundo. Então literalmente o corpo do Rex é uma arma por inteiro. Ele é capaz de criar máquinas, se comunicar com máquinas e também de desligá-las. Sendo um personagem com um corpo tão complexo e interessante que realmente surpreende qualquer um que assiste essa série. Pois graças a pequenas micromáquinas, elementos como água, fogo, terra, máquinas, questões do universo, químicas e tudo mais, podem ser controladas pelo Rex. Sendo tudo isso de interessante que a gente pode citar sobre o corpo do Rex. Tudo isso que aconteceu com ele graças aos nanites em seu corpo. Mas é isso, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, e eu espero realmente que vocês tenham gostado de todo esse vídeo, focado nesses personagens que normalmente eu não falo muito aqui no canal, como as Anoditas, o Deus Apuche, os Nagilianos, os Cotumélios e etc. Eu realmente não coloquei em uma ordem específica, galera. Fui mais começando pelos personagens que não tem muitas informações, e depois logo em seguida fui avançando para os personagens que eu tenho mais conhecimento devido à história que foi apresentada na série.
Então pode-se dizer que o tópico não está bem equilibrado, sabe? Eu não classifiquei, levando em consideração outras questões. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e de tudo isso que eu abordei aqui nesse vídeo. E se eu tiver esquecido de algum personagem, pode comentar aí, pois vai ser muito interessante pra mim responder comentário de algum personagem que vocês possam não ter tanto conhecimento. Pois eu levei mais em conta aqui, galera, os personagens que a gente tem poucas informações. Bom, mas é isso. Deixem suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse vídeo e se vocês concordam ou não com tudo isso que eu destaquei nesse vídeo. Mas enfim, galera, chegamos ao fim mais do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já cliquem no botão do like. E se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.